Olá pessoal, e aí, tudo jóia com vocês? Vamos lá, 2023, demorei para voltar, não é mesmo? Mas enfim, eu estava descansando, estava tirando férias, tirei um monte de assunto atrasado aí da minha frente e vivi outras coisas, não é mesmo? Mas vamos lá, estou de volta aqui de baterias recarregadas, trazendo para vocês um novo formato de Cardio Pills, eventualmente uma coisa mais enxuta, ou não, né? Porque eu tenho dificuldade para falar pouco, mas a minha ideia é trazer agora uma série para vocês de step by step, entendeu? De um passo a passo. Eu percebo que os alunos, quando eles estão começando, né? Os alunos que estão começando a fazer ecocardio, eles se perdem num determinado momento de tantas coisas que eles têm que pensar ao mesmo tempo, né? Então tem que fazer o corte corretamente, aí o bicho mexeu, aí a máquina, você não sabe, tem aquele 900 mil botões que você não sabe para que serve. Então, de alguma forma, ainda que não seja uma receita de bolo, evidentemente, mas com a experiência a gente vai vendo que tem alguns passos que a gente sempre segue, seja intuitivamente, porque você foi aprendendo durante a vida, seja porque veio alguém e te orientou, fala, olha, presta atenção nestes passos para que você consiga tirar uma qualidade de imagem melhor, né? Porque às vezes o aluno ele tá no corte correto, eventualmente, mas o ajuste da imagem tá tão ruim que ele fala, tá uma porcaria, eu não consigo fazer, e não é verdade. Então vamos lá, vamos para um step by step de como formar uma boa imagem bidimensional, ok? Primeiro ajuste que nós vamos fazer, a hora que você coloca o paciente na mesa, identificou o paciente, colocou o transdutor, bem acoplado, evidentemente, com bastante gel para tricotomia no local adequado, se for necessário fazer tricotomia. Primeira coisa que a gente mexe, no ganho. O ganho do equipamento, quando a gente fala de imagem bidimensional, é um controle que aumenta ou diminui a intensidade dos ecos. Isso é medido em decibéis. Então, nós vamos aumentar o ganho, como se nós estivéssemos acendendo a luz, melhorando a intensidade de retorno de eco ou aumentando essa intensidade, ou nós vamos reduzir o ganho geral da imagem, diminuindo um pouco, como se a gente diminuísse a luz, né, num dimer, assim, como se a gente reduzisse a intensidade dos ecos. Isso por si só, em inúmeras situações, é de extrema importância, tá certo? E eu tenho o ganho geral, que vai trabalhar a imagem bidimensional como um todo, mas eu tenho também o ganho setorial, que no equipamento, independente da marca, seja a esquerda do painel ou a direita do painel, ele é um controle que tem diversos botõezinhos alinhados assim, onde você vai controlar o ganho conforme a profundidade da imagem, tá certo? Então é um ganho que você pode ajustar e que se relaciona ao eixo vertical da imagem. Geralmente, o que é que acontece? Ora, quando a gente, o som penetra no tecido, ele vai perdendo intensidade. Portanto, o retorno desses ecos vai se atenuando, ok? Então, a ideia de quando a gente faz um tipo de exame, por exemplo, abdominal, é que as zonas mais distais, as zonas mais profundas, tenham um retorno de eco com uma intensidade menor. Portanto, vai aparecer isso na sua tela com menor brilho, certo? Em cardiologia, acaba acontecendo o quê? Quando nós fazemos a avaliação do coração, como ele é um órgão cavitário preenchido por sangue, né? Nós temos então o quê? Conteúdo anecogênico no interior das câmaras, certo? E o conteúdo anecogênico, ele assim ele é preto, ele aparece como preto na tela, exatamente
porque ele é um mau refletor, né? Ele não reflete os ecos, inclusive ele deixa passar muito eco em termos de profundidade, passar no sentido vertical, vamos dizer dessa forma. E o que acontece quando a gente tem uma porção anecogênica numa determinada região? A porção imediatamente abaixo, em termos de profundidade, ela tem o que a gente chama de reforço acústico posterior. Então, o que acontece é que dentro da cardiologia, em diversas situações, a gente não precisa usar essa compensação de ganho de acordo com a profundidade. E há mesmo as situações em que a gente inverte essa lógica, né, desse recurso que foi criado, no sentido de reduzir o ganho distal da imagem, exatamente porque eu tenho reforço acústico posterior e as estruturas que estão em maior profundidade, elas não perdem em brilho. Às vezes elas até estouram, fica aquela imagem estourada, brancona, brilhante, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai mexer na imagem são os controles relacionados ao ganho de brilho, que são esses que eu expliquei para vocês, tá certo? Um outro ajuste muito importante, eu vou falar só de 2 hoje, para o nosso step by step não ficar muito longo, é o controle relacionado à profundidade da imagem. Pessoal, a imagem que você está estudando, ou seja, aquele determinado corte ecocardiográfico, seja um corte apical, seja um corte longitudinal, seja um corte transversal, ele deve ocupar, se não todo o setor da imagem, né, setorial, a maior parte desse setor. Porque não me interessa ter toda uma região distal, ali o equipamento o transdutor se esforçando para fazer uma imagem distal, por exemplo, sendo que a minha região de estudo ela está aqui em cima, que seria o coração em si, e eu estou gastando um monte de eco de uma região que eu não estou estudando, para a qual eu nem mesmo estou me atentando, eu nem mesmo estou olhando, a não ser que tenha alguma coisa ali, certo? Mas considerando que não tem nada, eu estou reduzindo a quantidade de quadros por segundo, porque eu estou exigindo do equipamento me mostrar uma região profunda que eu não estou analisando. Então isso não faz o menor sentido. Então vamos lá, step by step, colocou o transdutor no paciente, vamos ajustar ganho e profundidade, ok? Já já eu entro com outro step by step para você. Um ótimo 2023, eu sei que a gente já está no meio de fevereiro, mas e daí? Nem por isso eu não te desejo um 2023 excelente e eu espero que você continue sempre aqui comigo. Um beijão, fica com Deus.